Vamos falar hoje sobre os 4 seres viventes e os seus significados com os evangelistas? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal TV Rosa Mística no YouTube, se inscreva hoje mesmo, tá joia? E ative as nossas notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal, e temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Tá joia? Mande sua mensagem, a sua sugestão, o seu tema, talvez que você gostaria que falasse aqui. E também um canal direto com você, né, entre você e a paróquia aqui do Divino Espírito Santo. Tá joia? Converse conosco, mande a sua mensagem. Muita gente gostou do programa passado que eu mostrei a imagem de São Mateus, não é? Porque dia 21 foi dia de São Mateus e eu fiz um programa especial sobre ele, falando sobre ele, sobre a sua vida, e mostrei a imagem de São Mateus que fica lá na cúpula central da matriz. E como eu havia dito no programa, tem as outras imagens dos outros 3 evangelistas que pouca gente conhece, porque, por incrível que pareça, pouca gente olha para o alto, pouca gente conhece todas as imagens da matriz. Eu já havia comentado esse assunto em um programa passado, mas como a gente está com um intuito novo aqui no programa, de mostrar um pouco as nossas imagens, mostrar os nossos quadros, os afrescos, os altares aqui da matriz, então eu propus de eu refazer esse programa hoje, né, de uma forma especial, mostrando os outros 3 evangelistas cujas pinturas estão também localizadas na cúpula central. Nós já falamos sobre São Mateus, tá? Só lembrando um pouquinho sobre São Mateus. São Mateus, ele é representado pelo anjo, não é? E por que ele é representado pelo anjo? Justamente porque São Mateus começa o seu evangelho falando sobre a humanidade de Jesus. Ele fala sobre a genealogia de Jesus. Por isso, então, que ele é representado pela figura do anjo, que seria a figura do homem, não é? Que ele fala sobre o nascimento de Cristo feito homem. E todo o seu evangelho também, de uma forma especial, é voltada para a humanidade de Jesus. Se você quer saber um pouquinho mais sobre São Mateus, então te convido a entrar na playlist lá na TV Rosa Mística, nosso programa Nossa Igreja Católica, está lá o último programa que eu falo especialmente sobre São Mateus. Muito bem, Julião, coloca o próximo para a gente então. Esse é São Marcos. São Marcos evangelista, nosso segundo evangelista. Olha que figura, que imagem bonita, né, de São Marcos ali bem colocado do lado de um leão, né? São Marcos, ele é representado pela figura do leão, justamente porque o seu evangelho retrata a realeza de Cristo. Olha que coisa mais linda, né? O leão, como é o rei das selvas, né? Para nós, assim, no sentido um pouco mais atual, mas o leão tem a sua figura de grandeza, de majestade, não é? Falando assim um pouco mais literalmente. Mas também São Marcos começa o seu evangelho falando sobre uma voz que clama no deserto, tá joia? Então por isso que tem essa figura um pouco mais voltada para o leão. Começa o evangelho falando sobre a voz no deserto e também retrata um pouco mais sobre a realeza de Cristo. Nossa próxima imagem, Julião, esse é São Lucas. Olha que lindo, ó, São Lucas de vermelho. Lembrando que todos os evangelistas, eles estão com o pergaminho nas mãos. Não é que sempre que a gente vê alguma figura, alguma imagem de algum santo que está... Todos os santos, na realidade, eles têm o seu significado pelo aquilo que eles estão portando.
Por exemplo, a gente coloca uma imagem de um evangelista, eles estão com um pergaminho nas mãos. Quer ver? Volta lá para São Lucas, Julião, fazendo um favor. Olha lá, São Lucas está com um pergaminho nas mãos, com uma pena, né? Então, ele está escrevendo. Então, o que isso significa para nós? Que pode ser um evangelista. Todos eles têm os seus significados, né? Todos os santos trazem esse significado junto às suas imagens. Por exemplo, quando a gente vê umas imagens dos mártires, algumas vezes os mártires eles têm a forma do seu martírio juntamente com a sua imagem, mas eles também trazem a palma da vitória, né? Muitos santos, Santa Luzia, Santa Catarina de Sena, nossa, quantos, aliás, Santa Catarina mesmo, Santa Catarina de Sena é outra santa, mas Santa Luzia, Santa Catarina, São Sebastião, todos eles trazem em si a sua forma de martírio e também trazem a palma da vitória, porque derramaram o seu sangue em favor de Cristo. No caso aqui dos evangelistas, eles estão com o pergaminho nas mãos e com uma pena, significando que eles estão escrevendo os evangelhos. E ali, como a gente viu, São Lucas, ele está ladeado pelo bezerro ou pelo boi, não é? E por que tem esse bezerro, tem esse boi na figura de São Lucas? Justamente porque o bezerro, né, o boi, a vaca, são animais que eram utilizados para o sacrifício, né? Quando as pessoas precisavam fazer um sacrifício para selar alguma coisa, selar algum negócio, ou mesmo ofertar em sacrifício, eram utilizados os bois. E o que São Lucas retrata no seu evangelho? Justamente essa marca sacrificial de Jesus. Jesus que se entregou em sacrifício por todos nós, não é? E ele começa também o seu evangelho falando sobre esse sacrifício de Jesus. É por isso então que a figura de São Lucas é representada pelo boi ou pelo bezerro, como alguns lugares costumam retratar. Nossa última imagem, nosso último evangelista, São João. Olha que coisa mais linda. Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne, justamente o início do evangelho de São João, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele está ladeado pela águia. Olha que coisa linda essa imagem, né? Ele está ladeado pela águia justamente por esse começo, que o verbo era Deus no princípio, o verbo era Deus, como se fosse esse verbo que vem, que desce até nós, como uma águia que desce dos céus. Não é? O princípio era verbo e o verbo se fez homem e habitou entre nós. É esse verbo que desce dos céus e vem até nós, homens, justamente esse Maranata, né? O Deus que vem até os homens. E por isso então que São João tem essa representatividade pela águia, como uma águia que desce, né? E de onde vieram então esses seres, né? Por que foi aleatório isso, tal? A gente tem que lembrar que tudo na Bíblia, né, tem os seus significados, tem os seus sentidos. Lá em Apocalipse, capítulo 4, vamos lá que eu vou precisar de uma colinha aqui, tá? Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículos de 7 a 8, justamente tem essa relação com os seres vivos, né? O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como o de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E também lá em Ezequiel nós temos uma profecia que fala o seguinte: distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos os 4, uma face de leão pela direita, todos os 4, uma face de touro pela esquerda,
e todos os 4 uma face de águia. Tá? Então, juntamente com o rosto de homem, tinha um rosto de leão, de uma águia e de um touro. Tá? Essa profecia está lá em Ezequiel, capítulo 1, tá? Versículos 5 e versículos 10. E foi Santo Agostinho, juntamente com São Leão Magno, que relacionou esses seres viventes aos evangelistas, justamente pelos seus significados, por aquilo que eles retratavam em seu evangelho pela figura de Jesus. Tá joia? É um tema bastante interessante, né, para a gente poder estudar, para a gente poder se aprofundar um pouco. A gente tem um tempo assim um pouco escasso aqui, né, para a gente não aprofundar tanto, não ficar também uma coisa tão longa, mas para a gente conhecer principalmente as figuras que nós temos, os quadros aqui da Igreja Matriz e correlacionar um pouco com a nossa fé, né, que é um pouco o papel do nosso programa aqui, da gente colocar a nossa fé a serviço de todos, né? Mostrar como que a nossa fé funciona, o que nós acreditamos, o que nós cremos, por que tem tais significados, etc. e tal. Mas é sempre bom a gente lembrar que a gente estudar o catecismo, a gente também estudar a nossa fé, é muito importante e faz muito bem para todos nós. Não só pelo fato da gente poder evangelizar as outras pessoas, mas pelo fato da gente conhecer, da gente saber o que a gente acredita, por que nós não acreditamos somente na Bíblia e nós temos outros significados para nós também que vêm pela tradição e também pelo santo magistério da Igreja. Tá joia? Então, a você que esteve conosco nessa noite, o meu muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês, por estarem colaborando, rezando conosco. Continue rezando, tá joia? Para que a TV Rosa Mística possa crescer cada vez mais. Mande o seu tema, mande a sua sugestão. O programa aqui tem tido uma boa aceitação do povo, graças a Deus. Muita gente vem falar que assiste, sugere um tema ou outro. Fala sobre isso na matriz, fala sobre aquilo outro, né? E o povo tem gostado, graças a Deus. Continue rezando pela gente, por toda a equipe, para que cada vez mais a gente possa levar uma programação de qualidade para vocês. Então, a você que esteve conosco, meu muito obrigado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um Nossa Igreja Católica. Fique com Deus e até lá!